Voilà. Priscila, ela diz, bonjour professeur, eu ainda tenho dúvidas sobre quando usar o demonstrativo cela, ça e ceci. Consegue nos explicar novamente, s'il vous plaît? Como que nós vamos entender? Vamos entender que o ça significa isso ou isto, para conversas e contextos informais. E quando você está num contexto formal que não vai usar o ça, que eu te coloquei ali em cima, você vai poder usar o cela, que nós podemos entender como aquilo lá, e o ceci sendo isto aqui, d'accord? O primeiro é apenas para a situação informelle. E esses dois últimos aqui para a situação formal, ok? Então, você conhece bem aquela expressão ça va? Ça va? Ça va? Tudo bem? Ça va. Então, ça é informal e o complemento ça va também é informal. O ça, ele remplace, ele substitui o cela. Lembra que o cela é para formal? Quando você quiser falar o cela de maneira informal, aí é quando você vai usar o ça. Substitui, remplace cela ou cette chose là. Se eu quero dizer cette chose là, aí eu posso dizer ça. Par exemple, donnez-moi ça. Donnez-moi ça quer dizer dê-me isso. Donnez-moi ça. Eu posso dizer donnez-moi cette chose-là. Donnez-moi cela. E de maneira informal, donnez-moi ça. E também renforce na interrogação. Qui ça? Comment ça? Eu posso perguntar qui ou para reforçar eu coloco ça depois do qui. Qui ça? Ou ainda para reforçar, como diz a definição, comment ça? E também agora uma outra utilização do ça. Voilà. S'emploie comme un sujet indéterminé dans les constructions impersonnelles. Exemple, ça sent bon ici. Emprega-se como sujeito indeterminado em uma construção impessoal. Está um cheiro bom aqui. Né? Ça sent bon ici. O sujeito é ça, como se fosse isso. Isso cheira bom. Ça sent bon ici. Então, está com cheiro bom aqui. Ali foi empregado como sujeito indeterminado, sujeito que conjuga o verbo, em uma construção impessoal. Ça marche seria isso funciona, isso dá certo, isso vai para frente, ça marche. Agora passamos então ao cela para uso formal. Voilà. Désigne quelque chose qu'on montre. Cela va très bien avec ta jupe. Montre-moi cela. Ali a definição é que designa alguma coisa que eu mostro. Então, se eu estou mostrando um objeto que está logo ali, eu vou dizer aquilo ali ou aquilo lá. Cela va très bien avec ta jupe. Aquilo combina muito bem com a tua jupe. Ou um outro exemplo que tem na frente. Montre-moi cela. Mostre-me aquele objeto, aquela coisa, né? Conforme a definição aqui, quelque chose qu'on montre, d'accord? 2. Désigne ce dont on a parlé. Je suis d'accord avec cela. Então, ele designa alguma coisa que a gente já falou sobre aquilo. Se eu falei algo, um assunto, e vou retomar esse assunto, eu vou dizer cela. Olha o exemplo. Je suis d'accord avec cela. Eu concordo com isso. Isso o que dissemos, não o que vamos dizer. Não é o que vamos dizer, é o que já se passou no tempo, o assunto que nós já dissemos. Então, je suis d'accord avec cela, uma linguagem mais formal. E no informal, eu poderia usar aquele ça ali também. Je suis d'accord avec ça. E aussi renforce une interrogation. Comment cela? Reforça uma interrogação. Assim como tem o comment ça, também tem o comment cela. D'accord? E passamos ao ceci. Voilà, as definições do ceci. Désigne la chose qu'on montre. Designa a coisa que a gente mostra. Ceci é son premier tableau. Então, estou demonstrando um quadro, um tableau. Eu digo, ceci é son premier tableau. Esse aqui é o seu primeiro quadro. Eu disse que é ceci. Poderia usar o ça de maneira informal, sem problemas, tá? O que vai acontecer? O cela talvez é uma coisa que está um pouco mais para lá. O ceci é uma coisa que está mais perto, está ici, aqui. Então, por isso que é ceci. O outro é cela, tem a ver com aquela palavrinha lá, cela. E ceci tem tudo a ver com ici. Ceci. Désigne ce dont on va parler. Retiens bien ceci. L'araignée n'est pas un insecte. Olha que agora é diferente, ó. Designa o que a gente vai falar. Retenha bem isso daqui. Aí eu digo o que eu quero dizer. É algo que eu vou dizer. Aí é o ceci. Fais attention à ceci.
Aí eu digo o que eu vou dizer, por isso que eu usei o ceci. Se fosse o cela, é para retomar um assunto que eu já disse. 3. Desenha. C'est dont il est question. Tout ceci é ridicule. Tudo isso aqui é ridículo, o que está em assunto ali, tá? Desenhe ce dont il est question. Tout ceci est ridicule. Ça, ceci et cela. D'accord?